noite. Aqueles que já entraram, estamos aqui na nossa live. Boa noite. E aí, Gustavo? Tudo bem, Bruno? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui no canal do Instagram do Coletivo Transforma MP. Pedimos a todos aí que compartilhem nosso vídeo, compartilhem nossa página. Parece que o som tá... Será que melhorou agora? Tá me ouvindo bem, Bruno? Melhorou. Perfeito. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom, Show. estamos aqui ao vivo no canal do Coletivo Transforma MP, no Instagram. Pedir para todos os amigos, para todas as amigas que estão acompanhando, que puderem compartilhar o vídeo, compartilhar a nossa página, curtir, seguir, para que nós possamos espalhar cada vez mais nossas ideias aí, nossos diálogos e nossas reflexões. Hoje estamos aqui ao vivo com o nosso amigo Bruno Giovannini, é isso, Bruno? Bruno, ele, que é delegado de polícia no estado de São Paulo, mestre em teoria do Estado e do Direito pela Univem, doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo. O Bruno, que atua em qual município, Bruno? Cidade de Frutal, Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, Frutal. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que possamos fazer boas reflexões aí sobre a sua experiência. E aí, tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acompanho o trabalho do coletivo já tem algum tempo. Eu sempre vejo as lives, sempre estou acompanhando no YouTube, acho muito bacana o trabalho desenvolvido por vocês. Então, para mim é uma honra estar aqui falando, a gente discutindo um pouco mais, né, dentro desse campo mais progressista do direito e trazendo algumas reflexões que são importantes. Cada dia mais, né? Parece que cada dia as coisas estão mais difíceis e a gente precisa mais debater o direito, falar sobre a nossa sociedade, nossa estrutura de justiça criminal como um todo, né? Hoje a gente vai conversar aqui mais sobre a parte policial, que também é um pouco a minha área. Eu sou delegado de polícia já faz 8 anos, então eu já tenho um pouco de experiência e já vi muita coisa para poder falar sobre esse tema, que é um tema tão difícil, tão espinhoso. E é engraçado que antes de eu começar a falar sobre o tema, eu tenho que falar algumas coisas, porque hoje os tempos estão tão diferentes. Então a primeira coisa que eu tenho que explicar isso aqui é o meu posicionamento, que a gente vai tratar hoje, é o meu posicionamento como pesquisador, né? Como acadêmico. Eu não falo pela minha instituição. Outra coisa, tudo que eu falar aqui, estiver falando, vai estar abrangido pelo meu direito de livre expressão, tá? E não importa o que digam, porque é estranho que em tempos estranhos a gente tenha que ficar reforçando o óbvio, né? Infelizmente é assim. E, bom, o tema que a gente se propôs aqui a conversar, que é a violência policial, ele é o tema, inclusive, da minha pesquisa no doutorado. Eu estou pesquisando sobre isso agora, sobre violência policial. A primeira coisa que a gente tem que definir é o que é a violência policial. E por que a gente precisa definir? Porque toda vez que eu falo sobre esse tema, as pessoas vêm assim para mim: pô, Bruno, mas como é que você está defendendo bandido? Pô, Bruno, cara, quer dizer que se alguém fizer alguma coisa com a tua família, você vai lá e vai dar uma flor pro cara? Ah, quer dizer que se tiver num confronto com um fuzil, você não vai entrar? Eu falei, cara, a gente primeiro precisa entender que violência policial, o que nós estamos falando, né? Primeira coisa,
na questão quando falam assim, se você for vítima, a sua família, eu falo, cara, a primeira coisa que a gente tem que saber é, quando eu ajo como vítima, eu não estou agindo como Estado, né? Como Estado, eu tenho que preservar direitos. Como vítima, eu posso querer mil coisas. Então a gente tem que fazer essa separação. Né? O outro argumento de que confrontos armados e milícias, não sei o quê, e facções criminosas. Gente, a gente precisa pensar que esses confrontos armados, fortemente armados da polícia, são uma pequena parte do policiamento. Né? A gente tem a questão da violência policial nesses grandes confrontos, tal, mas a gente tem que entender que a polícia, 90% do serviço dela é muito mais ligado no atendimento de ocorrências mais simples, de ocorrências corriqueiras, do dia a dia. E mesmo nessas ocorrências, há muita violência. Gente, há muita violência. Não dá mais para a gente ficar negando. Infelizmente, toda vez que a gente fala sobre isso, que a gente vai falar que, olha, a polícia é violenta. E quando eu falo polícia, é toda a estrutura policial. A gente está falando de polícia civil, polícia militar, polícia federal, guardas municipais, agentes, a polícia penal. A polícia tem sido muito violenta. A polícia, a gente tem pesquisas que demonstram isso. Você já deve ter entrevistado outros policiais, né, Gustavo? Já deve ter conversado com outros que já devem te falar isso. A polícia, ela é violenta. E a gente tem que entender que a violência, ela é física, né? A violência pode ser física, ela é agressão numa ocorrência, ela é a humilhação, ela é verbal, ela é do soco, do mata-leão, da agressão verbal, mas ela também passa por uma outra violência, que é uma violência que eu digo que é uma violência jurídica, que é o policial ir lá e cortar a droga de uma pessoa que foi apreendida aparentemente por porte de droga para uso, para que ele seja enquadrado como traficante e seja preso por um crime hediondo. Outros tipos de violência, como, por exemplo, apresentar uma pessoa na delegacia sem deixar ela, botar uma camiseta, ela sem roupa, sem nada, para quê? Para ela parecer um pouco mais alucinada e causar uma aversão na hora do flagrante, que possa levar isso a uma prisão. Então, isso tudo é violência. Tá? Isso tudo é violência e isso acontece demais. Isso acontece demais. A gente já tem que partir da premissa de que a violência ela tem acontecido. Né? Acho que não dá mais para a gente falar, está acontecendo. Não, ela está acontecendo. Ela acontece todos os dias, em todas as pequenas cidades do Brasil, todos os estados. E a gente agora tem que partir por um novo passo. A gente tem que tentar compreender agora, já que nós constatamos que a violência existe, qual é a razão que está levando a polícia a ser violenta? Por que a polícia tem sido violenta? Qual a razão de o policial estar o tempo todo olhando pessoas na rua e identificando pessoas como inimigas e não como cidadãos que descumprem a lei, devem ser punidos, mas sim como inimigos, uma racionalidade, parece uma racionalidade de guerra, em que você olha a pessoa, o policial olha a pessoa e fala, eu preciso eliminar essa pessoa, seja pela morte ou pelo encarceramento. Né? Então, a gente precisa, e é nesse ponto que meu trabalho está sendo desenvolvido no doutorado. Eu tenho tentado pesquisar, Gustavo, tenho tentado compreender essa razão. E assim, eu tenho chegado a uns caminhos. Um deles é de que, lá pelos anos 30, que a gente tem uma formação de um pensamento autoritário no Brasil muito forte, inclusive são anos em que a Polícia Militar passa a ser força reserva auxiliar do Exército. Nesses períodos, a gente aproxima demais polícia e exército. A gente aproxima demais polícia e exército. E a gente vê que essa aproximação está até hoje, porque outro dia no Rio o exército estava na rua fazendo policiamento. Né? E isso é muito complicado, porque o exército ele possui uma racionalidade de guerra. Ele possui uma racionalidade de guerra. Quando o exército está em atuação, ele vai a campo para eliminar inimigos da nação. Ele vai para eliminar pessoas que atentem contra o país, pessoas que querem a morte, né? Que querem buscar a morte. Né? Ele está diante de inimigos. Na racionalidade do exército, faz sentido a gente falar em combate, em guerra. Né? Nessa racionalidade, faz sentido.
O que não faz sentido é essa aproximação das polícias com essa racionalidade de guerra, tá? Eu tenho tentado desenvolver, que eu falo assim, que você deve conhecer o professor Luiz Eduardo Soares. Ele tem um livro Desmilitarizar, que ele fala da desmilitarização, que seria tal, tal, tal. E esses tempos eu me peguei pensando, que foi até onde eu comecei a desenvolver o projeto, que eu pensei o seguinte, falei, cara, tá, o que é a militarização? Quando a gente fala em militarização, o que é a militarização? Quando você pergunta para alguém na rua, a pessoa vai te responder, a militarização é farda, sim senhor, não senhor, hierarquia, disciplina, canais de comando. Mas não é isso. Não é isso. Militarização vai além disso. Militarização vai além disso. A militarização é uma racionalidade. É algo material, tá? É algo material, não é algo formal. Isso que a gente está falando de ordem, hierarquia, essas coisas, é formal. A militarização ela é material. Essa racionalidade é uma concepção de eliminação de inimigos. É você olhar para um cidadão e pensar que ele é um inimigo. E eu acredito que essa aproximação de polícia e exército gerou isso nas nossas polícias. Gerou essa racionalidade, essa ideia de que na rua nós estamos em guerra. A polícia na rua está em guerra, tem que batalhar, tem que ir, né? E assim, eu compreendo que essa militarização, ela vai além das polícias, tá? Ela vai bem além das polícias. Essa concepção de eliminação de inimigos, ela se espraia por todo o nosso corpo social, nosso sistema criminal. Hoje, você depois pode falar isso melhor do que eu, o MP é militarizado sob essa perspectiva de eliminação de inimigos. O judiciário é militarizado sob essa percepção de eliminação de inimigos, né? A imprensa é militarizada. Toda a nossa sociedade, toda a nossa estrutura, parece que ela é baseada nisso, de que nós que enfrentamos uma guerra. Olha a mídia, quando a gente vai ver a notícia, guerra às drogas, combate a não sei o que lá. Não se faz guerra a cidadãos, não se faz guerra a pessoas do seu próprio país. Né? Essa concepção de segurança pública que se espraia por todo o nosso corpo social, ela tem sido uma máquina de moer pessoas, encarcerando, matando. É um absurdo isso. E a gente precisa perceber que isso está em outros órgãos. Passa pelo seu MP, passa pelo judiciário, todas essas estruturas parecem que estão engrenadas para isso. Numa lógica de guerra contra pessoas, contra cidadãos. E isso é extremamente pernicioso, é extremamente ruim para a nossa estrutura, para o nosso corpo social. Né? Eu tenho um exemplo, cara, que uma vez eu estava na delegacia de plantão, chegou um rapaz com mandado de prisão, conduzido, né? Fui olhar o mandado de prisão dele, era um mandado de prisão, cara, de que ele não tinha assinado, não tinha atualizado o endereço dele, né? Ele não tinha atualizado o endereço dele e ele aí foi conduzido para a delegacia. Eu liguei no fórum e falei assim, cara, tô aqui com uma pessoa, tá cadastrado no CNJ o mandado dele, mas eu preciso saber o que aconteceu. Tem mandado mesmo? Não tem? Me responderam assim, cara, tá até prescrito isso. Tá até prescrito. Eu falei, qual que é a orientação então? A orientação cumpre que depois a gente solta o alvará, a gente faz o alvará. Falei, não, negativo. Peguei o rapaz, eu mesmo fui com ele até o fórum. Falei, não, tô indo aí, vamos dar baixa nisso aí. Cheguei lá, eu virei motivo de chacota. Tinha juiz da vara civil que estava ali perto, que riu, falou, nunca vi delegado trazer pessoa para ser solta. Entendeu? Então, é essa a ideia. É piada, é zoação, mas é essa a ideia. Ninguém se conforma de que o direito, ele serve para proteger direitos. Né? As pessoas hoje em dia estão mais preocupadas em como o direito vai operar dentro dessa lógica de guerra. Como o direito vai legitimar essa estrutura de moer pessoas. Né? Isso que é o ponto que a gente precisa discutir todo dia. Isso aqui tinha que estar sendo falado. Né? A polícia ela tem uma resistência muito grande para discutir esse tema. Eu sou policial e eu vejo. Dentro da polícia é uma resistência enorme para se discutir isso, sobre essa concepção militarizada de eliminação de inimigos. Né?
E eu vejo que assim, o caminho tem que ser a polícia participar desse diálogo. O caminho tem que ser a polícia participar desse diálogo. E eu não vejo outra alternativa, senão também o MP chamando esse diálogo junto, como controle externo das polícias, com um papel fundamental de chamar a polícia para essa discussão e uma mudança de paradigma. Né? Só que o problema é que o MP, na minha opinião, está imbuído, está sob a mesma lógica. Né? E o pior de tudo isso, quando você fala assim, pô, tá, estamos vivendo numa lógica militarizada de guerra, em que polícia, MP, judiciário, mídia, toda a sociedade pensa em guerra, né? Aí a gente tem que parar e verificar uma coisa importantíssima, que é quem são os inimigos dessa guerra, né? Isso você também conhece muito bem, que você escreve também sobre o tema. Cada vez mais a gente tem visto que o inimigo é o pobre, é o negro. Hoje, o grande escolhido como inimigo da concepção militarizada, dessa racionalidade militarizada brasileira, é o traficante de droga. Né? Hoje ele é visto como inimigo. Você pode falar muito melhor do que eu, que você é sua área de pesquisa isso, mas há quantos anos a gente vem copiando, né, uma ideia internacional de que é esse o valor que tem que ser defendido dentro do Brasil, de que nós temos que enfrentar que é o grande criminoso, que é o grande malfeitor. Só que aí a gente vai ver a nossa estrutura policial, nossa estrutura de justiça criminal, a gente tem a polícia com o maior número de pessoas, que é a polícia militar, na rua, uma polícia que não pode investigar, né? E aí ela não pode investigar, mas ela também é cobrada por metas. Aí você é cobrado por metas, não pode investigar, quem que você vai prender? Você vai usar quem? Você vai meter a lei de drogas debaixo do braço e vai atrás do que é fácil, vai atrás do que é mais simples de prender, que é o traficante, pé de chinelo, de céu aberto. E é esse que vira o inimigo do direito penal. É esse que vira o inimigo desse sistema criminal maluco nosso, de racionalidade e eliminação de inimigos. Né? É esse cara que vai entrar nessa máquina de triturar chamada direito penal, chamada sistema penal. Então, essa minha fala aqui de introdução é isso, sabe? A gente precisa compreender isso. A gente precisa, todos nós precisamos perceber que nós não estamos em guerra. Que o cidadão que pratica um crime, ele ainda mantém os seus direitos. Ele tem que ser punido. Tá certo, tá dentro da lógica. Ninguém está falando aqui em não punir. A gente está falando em punir e não eliminar. E não encarar ele como inimigo. Dentro do nosso sistema democrático de direito, o sistema é dialógico. Né? Você não exige diálogo de soldados em guerra. Soldados em guerra não tem que ter diálogo. Né? Eles estão diante de pessoas, soldados de guerra estão diante de pessoas que querem eliminar a existência dele. O policial ele não está diante de uma guerra, ele está diante de um cidadão. Então ele não pode se pautar sobre essa concepção militarizada, né? Leia-se sempre quero reforçar, porque para me acusarem de estar falando mal só de uma polícia é um minuto. Concepção militarizada é a concepção, racionalidade de eliminação de inimigos. Né? Nós não podemos nos pautar única e exclusivamente nessa perspectiva de eliminação de inimigos. A gente precisa refletir mais, a gente precisa conversar isso aqui que nós estamos fazendo, a gente precisa fazer mais, a gente precisa ter mais, a gente precisa ter uns trocentos desses diariamente dentro da polícia, da MP, para a gente conversar sobre isso. É muito importante. Bruno, essa sua introdução, ela abordou vários temas, né, muito interessantes sobre o que você tem visto como policial, sobre a sua área de pesquisa no doutorado, e até fazendo uma correção aqui, eu falei que você era delegado de polícia no estado de São Paulo, mas vou corrigir então, você é delegado de polícia no estado de Minas Gerais, correto? Isso, exato. Nós tivemos uma conversa com o Orlando Zacconi 15 dias atrás, ele que tem livros interessantes sobre esse tema do trabalho policial. Ele mostra exatamente isso, que
não é a polícia tão somente que comete, por vezes, ilegalidades, né? Essas ilegalidades, elas são legitimadas, elas são encampadas no momento posterior pelo sistema de justiça, né? O livro dele é A Forma Jurídica da Política de Extermínio dos Inimigos do Estado, né? Então, mostra ali que, para determinadas pessoas, quando elas são vítimas de violência, notadamente da violência policial, não é o fato, o fato que envolveu aquela violência, aquela morte, que tem a maior importância, né? A maior importância é quem era aquela vítima, onde ela morava, eventualmente qual é o passado criminal dela, né? Qual era a atividade que ela exercia. Isso vale muito mais do que o fato em si, né? Ou seja, fatores extrajurídicos que fazem com que muitos autos de resistência sejam arquivados e aí, a partir daí, a violência policial ela é legitimada, né? Então, nesse sentido, aí pegando um pouco do que você falou, de que as instituições jurídicas também têm uma lógica militarizada, apesar de não serem instituições militarizadas, manterem uma lógica militarizada que é combate ao inimigo, né? Hoje em dia nós vemos ministros do Supremo dizendo que a função do Tribunal Superior é combater a corrupção, é combater o crime, é combater o crime organizado, os traficantes. Esse discurso, quando ele vai para uma Corte Suprema, é de uma preocupação enorme, né? Porque esse discurso ele já está na mídia, por exemplo. Então, quando a gente ouve na mídia uma notícia de que policiais entram em confronto com traficantes na favela X e matam 10 traficantes, né? Ao dizer que eles eram traficantes, praticamente de forma automática, está justificada aquela morte dos 10 traficantes, né? Quem eram os 10 traficantes? O que fez com que a mídia tivesse esse julgamento de que se tratavam de traficantes? E ainda que se tratasse de traficantes, né? O que esse fato justifica a sua morte, não a sua prisão, o seu processo, a persecução penal, o processo, a garantia de ampla defesa, aquela coisa toda, né? Então, a gente acaba percebendo que esse discurso ele tem muita importância, ele vem muito a calhar para uma política de combate ao inimigo, para uma política de extermínio, que nem você está trazendo aí para a gente, né? Então, eu queria que você, se pudesse, aprofundasse um pouquinho essa sua visão de que as instituições jurídicas, tanto quanto a polícia militar e o exército, são instituições materialmente militarizadas. Tá. Isso aí que você falou é exatamente isso. E quando a gente vê na imprensa notícias, o STF falando, usando a palavra, usando palavras que são ligadas à guerra, é preocupante, né? É extremamente preocupante. Você fica preocupado com o seu próprio Estado democrático de direito. Você não sabe até que ponto isso aqui vai dar certo, até que ponto isso aqui se sustenta. Porque hoje a gente não é o inimigo, né? Amanhã pode ser a gente. A gente tem que... Sabe por que hoje as coisas se mantêm assim? Porque hoje o inimigo é o pobre. O inimigo é o pobre sem voz. Só que a gente tem que sempre falar, sempre pensar que não pode ser assim, cara. A gente tem que lutar por todo mundo. Que um dia também nós podemos ser o inimigo. Amanhã nós podemos estar sendo caçados aí, cara. Né? Então, realmente é isso. Assim. Eu penso, como eu te disse aquela hora, eu penso que na medida que houve lá nos anos 30, principalmente os anos 30, cara, de 20 a 40, a gente tem anos de um forte pensamento autoritário, flertes com fascismo e autoritário. Até numa matéria no doutorado, a gente tem estudado alguns pensadores da época, né? Francisco Campos, que redigiu a Constituição de 37, Oliveira Viana,
E você percebe esse pensamento autoritário do Brasil que ele se formou, o pensamento autoritário do Brasil que existe hoje, ele foi formado lá. Lá de 30 a 40, a gente teve uma grande mudança, porque a nossa forma de Estado se constituiu com base no Estado Novo do Getúlio, né? Então, ali é que a gente meio forjou, organizou nossa estrutura de Estado, que está aí até hoje, né? E o autoritarismo faz parte, é uma característica. E dentro desse autoritarismo, o exército tem um papel importante, fundamental, de manutenção de status quo. E quando você tem lá ainda essa vocação, né? Porque também houve um problema, que nos anos 30 começou-se, as polícias estaduais começam a se organizar de uma forma que elas mesmas parecem milícias estaduais, em que poderiam vir a entrar em confronto com a União. Então, a razão pela vocação de trazer mais para perto as polícias estaduais do Exército foi esse conceito, foi esse contexto. Então, traz-se as polícias militares, formalmente militares, né, hierarquia, disciplina, farda e tudo mais, rígida disciplina, traz-se elas para próximo do Exército. E você, com esse pensamento autoritário, as coisas vão evoluindo e você vai construindo uma ideia de polícia muito mais ligada ao exército. Você vai construindo uma ideia, e digo mais, gente, isso aqui eu estou falando lá, foi a militar, pela Constituição, somente a militar, ela é força auxiliar e reserva do Exército, mas isso está na Polícia Civil, isso também está na Guarda Municipal, né? Guardas municipais que em vários lugares do Brasil, em várias cidades, são coordenadas por pessoas advindas da polícia que tem essa lógica militarizada. Eu fiz uma academia de polícia com várias características de militarismo formal. Várias características. Então você vê que há um fetiche em relação das polícias, de toda a nossa estrutura, a essa lógica, né? É a caveira, vamos entrar para fazer. Posso te falar, cara, que tem muita frustração de pessoas que entram na polícia, que percebem que elas não vão. Eu tenho um amigo que acabou de entrar na PM de São Paulo, né? Começou a trabalhar na capital. Ele virou para mim e falou assim, cara, achei que era outra vida, achei que eu ia, era confronto, era não sei o que lá todo dia, isso aí é uma vez ou outra, eu tô vendo que a minha ocorrência ali é o menor que rouba uma loja de bebida, é o furto do carro, não sei o que lá. Eu perguntei para ele, falei, cara, e aí, o que você acha disso? Ele falou, pô, cara, é frustrante. Eu achava que eu estava indo para uma guerra. Eu falo sim, porque você foi treinado para a guerra. Né? Todas as nossas polícias, toda a nossa estrutura policial ela é treinada para a guerra. Né? Uma guerra que não existe. Uma guerra que não existe, uma guerra contra os cidadãos. E esse treinamento, esse pensamento de guerra, essas coisas, ele não passa desapercebido pelo mundo. Ele não passa desapercebido pelo mundo. Essas ideias, elas permeiam, elas se espraiam por todo o nosso sistema criminal. E aí que ela vai ganhando corpo no Ministério Público, na Justiça, né, no Judiciário, ela vai também ganhando corpo na mídia, que nem você deu um exemplo perfeito, né, sobre como a mídia ela é militarizada sob essa perspectiva material. Né, sobre como falar que o cara era traficante, porque esse é o como é que é o nome? O inimigo diagnosticado, como só falar isso já legitima tudo. Essa é a lógica. É uma lógica de matar cidadãos brasileiros. De uma polícia que não está preocupada em cuidar das pessoas, uma polícia que não está preocupada em aplicar a lei, sabe? Às vezes eu falo assim, olha, seria tão bom se só aplicasse a lei. Vai lá, cumpre a lei, meu amigo, acabou. Para com essa ideia, com essa lógica maluca de que você é o herói, que você é o Batman e você tem que combater o Coringa, né? Para, isso é coisa de filme, né? E as pessoas entram na polícia com isso, elas são estimuladas a isso. E vou te falar que tem uma outra sacanagem com o policial muito grande. Tem uma sacanagem com o policial muito grande. Porque o policial, ele é institucionalmente incentivado a esse tipo de prática. O treinamento, a forma. A gente já teve aí, né, notícias de coronéis, chefes de polícia, falando sobre, explicando para os seus policiais como que deve ser o policiamento e dando dicas de como fazer coisa errada, né? A gente já teve isso aí. Em todas as polícias, militar, civil, guardas, já vazaram aí vídeos que demonstram isso. Né? Então, a gente está sob essa lógica, cara, que
Não faz sentido. É uma lógica de moer pessoas, é uma lógica que faz mal ao policial. Eu estava até nesse raciocínio e me perdi rapidamente, que eu falo assim, que tem uma sacanagem com o policial, que é o seguinte, ele é incentivado. Só que se ele exagera demais, ele é punido com todo rigor. As polícias de São Paulo são as que mais demitem no Brasil. Né? São os que mais demitem no Brasil. É engraçado, porque o policial ele é estimulado, como eu falei, por esses discursos aí de chefias, de treinamentos, de lógica, do próprio concurso, seleção, eles são estimulados a agir como guerreiros, mas quando eles extrapolam esse extrapolam até o limite da própria racionalidade de guerra, e a mídia vê e as coisas vê, eles são abandonados pela instituição. Eu acho isso de uma sacanagem tão grande, cara. Eu falo assim, eu tenho várias resistências, vários problemas com as instituições. Sou uma pessoa muito crítica às instituições. Mas quando eu vejo o policial no dia a dia, que ele acaba sendo incentivado a certas práticas e depois é abandonado pela instituição, punido severamente, eu acho isso de uma sacanagem com o trabalhador policial, né? Porque a gente tem que sempre lembrar, o policial é um trabalhador. O policial é um trabalhador com direitos, deveres, que a polícia tenta o tempo todo falar que o policial não é um trabalhador, ele é mais que um trabalhador, ele é um herói, né? Um herói que, para trocar tiro com um bandido, ganha R$ 2.500, eu acho um herói mal pago, né? E ela fala que ele é o herói para quê? Para ele assumir esse papel. Apesar de... É sempre o nós contra eles. Você é o herói, cara. Você é diferente. Você é polícia. Não tem nada mais que eu condene do que essa coisa do que você é polícia. Não, estou policial. Atualmente trabalho como policial. Exerço, tenho uma carga horária diferenciada, tenho deveres que outras pessoas da população, outros cidadãos não possuem, mas eu sou um trabalhador. De maneira diferente, sou, mas eu não sou herói, eu não sou pago para ser herói, eu sou pago para fazer um bom serviço. Né? Até essa ideia de heroísmos e de o polícia, o cara, faz parte disso. É a lógica do convencimento. Como é que você convence um cara, meu amigo, a entrar, a invadir casas e de peito aberto, colete da prova de bala vencido, e enfrentar e dar tiro e tal? Só falando para ele vai. Não, você tem que convencer o cara. Você tem que convencer o cara, de que ele está dentro de uma guerra. 2, de que ele é o bonzinho da guerra. Né? E 3, que ele pode ser um herói. Só que aí tudo disso tem um incentivo à violência. E quando o cara extrapola, você ainda vai punir ele. Não faz sentido. Você tocou num ponto que eu até tinha mesmo pensado em conversar com você, que é, a meu ver, muito, muito importante. Né? Eu sempre tive essa impressão, e isso também é dito no livro do Zacconi, quando ele diz o seguinte: olha, punir o policial que age fora da lei, e que é pego, né, como você falou, que é pego no sentido de que existe ali um processo, se coletam provas e se consegue ali confirmar de que o policial agiu à margem da lei. Que punir esse policial individualmente, como se o problema fosse individual e não estrutural, né? Parece que há um problema estrutural aqui, assim como a criminalização da população pobre, negra, que é aquela que vai para as cadeias, que é aquela que sofre violência policial. Nós temos a impressão de que o crime é um problema individual. Rapaz, a pessoa ela é criminosa porque ela é ruim, ela é má, ela tem má índole, como se diz nos processos criminais, que é pessoa afeita ao crime, de personalidade desviada, não liga para as regras sociais. E nós percebemos que a criminalização ela é estrutural. Ela age, ela funciona sobre determinada parte da população. Né? Parece que está dando microfonia aí. Você está me ouvindo bem, Bruno? Eu tô. Tá bom, tá ótimo. Né? Tá. E o problema policial me parece que é parecido. Né? O problema da violência estrutural
porque a polícia ela faz parte de um Estado e age muitas vezes contra a sua própria população, contra parte da população, notadamente aquela que a gente já comentou, e ao punir o policial individualmente, parece que o problema é tão somente aquele policial, aquele individualmente que cometeu um erro. Não, né? Como você está falando, é um problema estrutural. Desde que ele entra, desde quando ele tem vontade de entrar na política, ele já é submetido a essa lógica de guerra, de confronto, de enfrentamento, de combate. E aí me vem sempre à cabeça aquela ocorrência, aquele episódio que aconteceu lá no Ceará, em que policiais fizeram ali uma greve, um motim, que houve depois até um tiroteio, um senador saiu lá baleado, né? E aquilo, e rapidamente toda a imprensa tratou aquilo como um motim, como uma atitude totalmente ilegal por parte dos policiais, porque os policiais não têm direito de fazer greve, que quem está armado não pode fazer greve, porque a greve ela é para trabalhadores comuns e não é para policiais, como se eles não fossem trabalhadores comuns, como eles não fossem trabalhadores, como você mesmo está me dizendo aqui, né? Então, ou seja, por que os policiais não têm direito de fazer greve? Então, nós que nós propomos a fazer um debate mais progressista sobre a polícia, sobre a sociedade, sobre o Estado, né? Nós não podemos, penso eu, e aí eu queria saber a sua opinião, apoiar essa restrição, por exemplo, ao direito de greve, ao direito de livre expressão do pensamento, o direito à organização, o direito ao questionamento dessa lógica de guerra, porque quem mais sofre com essa lógica é o policial que está na ponta ali da hierarquia, né, na base da pirâmide policial, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, né? Tolher desse trabalhador o seu direito de organização, de estudo, como é o seu caso, de pensamento, de questionamento, é algo que vai contra a própria sociedade, né? Que precisa ter policiais que questionem essa lógica, que possam lutar pelos seus próprios direitos, e não morrer numa esquina, né? Esperando um ônibus ou indo para o trabalho, com a sua moto, com o seu veículo, que não coloque a sua família em risco, né? Então, e muitos setores progressistas naquele episódio adotaram esse discurso de que tinha que ter passado por um trator por cima dos policiais, mesmo porque eles não têm direito de fazer greve, né? Embora, pelo que eu vi lá, não houve esse atropelo com o trator, foi só ali enfim, também não interessa esse assunto, esse tema específico agora. Mas o que você pensa sobre isso? Garantir o mínimo de liberdade para o policial não pode fazer com que esse sistema seja questionado? Cara, é perfeita a sua colocação. Realmente, ao se tirar do policial esse direito, né? Tolher a capacidade dele de refletir, de dialogar com a sociedade, você oprime de uma maneira muito absurda o policial. Cara, assim, eu aqui, toda vez que eu gravo um vídeo, até dei uma parada. Toda vez que eu gravo um vídeo, você não tem noção das coisas que eu recebo. Você não tem noção das coisas que me falam. E ando num sistema melhor. Eu quero pensar num sistema melhor para todo mundo. E eu sou assim, falam que vão acionar a corregedoria, falam que vão acionar não sei o que lá. E eu falo, gente, tá bom, tem lá o artigo 5º, né, que me garante um monte de direitos legais, estranho isso. Mas isso te causa, cara, um transtorno psicológico tão grande, de você pensar nessa coisa. E olha só, nós estamos falando de videozinhos de Instagram, para poucas pessoas verem, em que quem sou eu? Não sou relevante para nada nesse aspecto. Estou aqui discutindo, tentando discutir dentro da minha localidade, não tenho uma voz ativa, fora nada, e já sofro esse tipo de coisa.
Os policiais, eu vejo, cara, eu vejo muito o que acontece, eu vejo muito o que acontece em relação aos policiais militares, sabe? Diariamente você vê, principalmente os policiais de ponta, sendo empurrados a eles diversas obrigações que muitas vezes eles não estão preparados, que eles não querem, e eles não têm como dialogar. Eu falo, né, a gente falou muito até agora do militarismo material, mas tem o militarismo formal, né, que é a ordem, a disciplina, a hierarquia, aquelas coisas. Eu falo, gente, o militarismo formal tinha que ser revisto pelo bem da saúde do policial. O que tem de policial que se mata, o que tem de policial que se mata nesse país é um absurdo. E esse é o tratamento que a gente dá aos nossos heróis, né? A quem, quando você precisa que ele enfrente o inimigo que você não quer que seja presente na sua sociedade, quando ele enfrenta ali, ele é o herói. Quando ele questiona o porquê dele estar fazendo aquilo, aí não. Aí você já não, aí você não é polícia, você tá louco, não é assim, não. Aí vem a hierarquia, aí vem a disciplina. Eu acho, um negócio meio absurdo, cara. É muito apavorante, porque você vê policiais sem nenhum direito, policiais sendo massacrados dentro das suas instituições. Imagina, cara, o que deve ser você viver sob uma lógica forte de hierarquia, disciplina, não concordando com aquilo que você está fazendo, querendo dialogar. Você não está querendo descumprir uma ordem. Você quer dialogar. Dialogar. E não te deixam dialogar. Não te deixam lutar por direitos trabalhistas. Né? Os policiais querem dialogar sobre, por exemplo, eu conheço vários policiais militares que querem dialogar sobre esse militarismo formal, não querem acabar, mas a maioria deles não quer acabar, porque já aprenderam essa lógica e acham ela legal, mas eles querem modificar. Eles querem compreender melhor, eles querem entender. A gente tem uma coisa nas duas polícias que é uma coisa muito doida, né, cara, que também prejudica muito a coesão do pensamento policial, que a gente tem duas entradas em cada polícia, né? Numa polícia, você entra, na Polícia Civil, você entra como delegado ou como escrivão investigador, né? Um escrivão investigador nunca vai ser um delegado, a não ser que ele preste concurso público. E quando ele é um escrivão investigador bom, raramente ele vai ter tempo para estudar para o concurso de delegado. E a mesma coisa na PM, você vai ter os oficiais e você vai ter os praças, né? Então, até a forma como são organizadas as polícias são para dividir e evitar a coesão de pensamento, a coesão de pautas, a coesão de estruturação de pensamento de direitos trabalhistas, de direitos. Né? Porque quem está na. Eu sou delegado, eu vejo, cara. Dentro da classe dos delegados tem muita gente que está um pouco se lixando pro direito do escrivão, do investigador. Tá nem aí, tá preocupado com o dele. Né? Se o dele está caindo, se o dele aumentou, como que vai ser? Ele não está preocupado em vir, porque a própria estrutura ela cria essa divisão entre policiais. A gente tem isso. Então, parece que todo o sistema ele é feito para minar a coesão policial, a organização policial, a fala, o pensamento. Cara, é complicado. É muito complicado. Isso mesmo. Essa é uma questão muito importante para se discutir, né? Quando se fala em desmilitarização, democratização da polícia, não se pode pensar nesses avanços sem uma liberdade mínima, uma dignidade humana mínima para o cidadão trabalhador policial. Então, eu queria ver com você também, Bruno, a questão da guerra às drogas, né, que você mencionou aí. É um tema que eu tenho estudado também, é o tema da minha dissertação de mestrado, e é um instrumento que ele fortalece de uma forma extraordinária o nosso racismo estrutural, tal do racismo estrutural que todo mundo fala, né? Nós pensamos em políticas afirmativas para concursos públicos, para vestibulares, para empresas, programas de emprego, empresas, que são programas, parece-me, importantes, mas não são suficientes, porque
quando se mantém uma política de guerra às drogas, que não é contra as drogas, é contra pessoas, né? E pessoas muito específicas, que a gente já falou aqui, né? Porque quem é abordado na rua pela polícia? É o negro, é o pobre que está na periferia, né? O morador da classe média, branco, das classes mais altas, ele sequer é abordado. Então, esse racismo estrutural, que tem uma base na guerra às drogas, começa aí, na abordagem policial, né? E conforme o processo vai avançando, esse racismo fica mais claro e mais nítido. Até porque os únicos que chegam lá no sistema de justiça são esses cidadãos e cidadãs. E eu tenho dito para o nosso círculo mais próximo, que costuma discutir o tema, que é o seguinte: olha, não há, na minha visão, isso quem demonstra, não só, mas de forma muito clara e nítida, é a Michelle Alexander, que é uma autora norte-americana que escreve sobre a nova segregação. Ela mostra que a guerra às drogas ela é uma continuação do regime de segregação racial nos Estados Unidos, que permitiu que houvesse o movimento dos direitos civis, o reconhecimento estatal de que os negros tinham o mesmo direito que os brancos na lei, mas que na prática a guerra às drogas passou a ser uma política que tem os mesmíssimos efeitos da segregação racial. Ao prender os negros, ao retirar direitos assim que a pena termina, ao fazer com que a pessoa seja eternamente lembrada como um ex-presidiário e seja vista na rua como um criminoso em potencial e tenha, assim, os seus mais variados direitos restringidos para o resto da sua vida. Isso também é demonstrado pelo Carl Hart, psicanalista também norte-americano, que estudou a fundo a questão das drogas. Ele mostra que a questão das drogas nada tem de científico, eu digo a criminalização, né? Nada tem de científico, nada tem de pacificação social, muito pelo contrário, a proibição e a criminalização é que trazem a violência, que trazem o terror, que trazem a guerra, que trazem os tiroteios, que trazem o armamento e aí daí por diante. Então, eu tenho dito que é o primeiro passo, não é só isso, claro. Mas eu tenho dito, eu queria saber se você concorda, que sem o fim da guerra às drogas, não há combate ao racismo. O que você acha dessa reflexão, Bruno? Concordo plenamente. Eu acrescentaria assim que sem o fim da nossa política de drogas, a gente não consegue começar a conversar sobre o fim dessa estrutura de eliminação de pessoas, né? Como a gente já disse, que aquelas que são identificadas como inimigos, pobres, negros, as pessoas que vivem nas periferias, né? Sem o fim desse sistema de droga, não há como você começar a pensar em mudança. O que você está falando é perfeito. Eu acho que assim é o primeiro degrau, né? Até trazendo um pouco de informação para isso, eu acompanho muito, é o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da UFSCar, o GEVAC. Teve uma live hoje, 4 horas, não deu para assistir, mas eles fizeram uma pesquisa de campo bem legal sobre abordagens policiais e racismo. Eles divulgaram os resultados ontem, eu acho. Em Minas, que foi o que eu anotei, uma pessoa negra tem 3 a 5 vezes mais chance de ser abordada do que uma pessoa branca. Tá? Isso é absurdo, é enorme isso, é uma diferença gritante. E muito se dá por conta dessa lógica da guerra, da guerra às drogas. Essa lógica de utilizar-se de uma lei que é simples, né? Porque vamos ser sinceros, né, cara? Hoje, a lei mais simples da gente utilizar para prender alguém é a lei de drogas. Quantidade, falou denúncia anônima de que ali no local era ponto de droga, pegou o cara com droga, levou, prendeu. Acabou.
né? Então, ela é o primeiro degrau a se discutir, a se eliminar, para a gente começar a conversar sobre as políticas de inclusão realmente. Hoje é com base nessa lei, é com base nessa estrutura, nessa lógica de guerra às drogas, né, é com base nisso que o racismo estrutural ele permeia, ele se espraia por toda a justiça criminal. E o que eu falo que é tão importante a gente discutir isso na polícia? Chamar a polícia para esse tipo de discussão, porque vamos ser sinceros, você, no seu trabalho como promotor, o juiz, vocês só vão enxergar o que a polícia vê, né? Vocês só vão enxergar o que a polícia vê. Se a polícia está vendo o negro com uma droga na rua como um inimigo a ser eliminado, é isso que vocês vão enxergar também, né? Então, para que haja uma melhor, para que a gente consiga compreender melhor tudo que está acontecendo, como que o policial está atuando, como que está sendo essa lógica, como que está sendo essa estrutura de guerra, essas abordagens, porque, cara, essa pesquisa do GEVAC, a gente tem que perguntar para a polícia, a gente tem que, aliás, eu aqui dentro tenho que me perguntar por que cargas d'água nós estamos abordando de 3 a 5 vezes mais negros? Por quê? Por que foi ensinado a gente? Por que foi constituído na nossa cabeça, na nossa formação como policiais, de que negros são pessoas mais perigosas? Da onde está saindo isso? É desse racismo estrutural, é toda essa política de combate, né? A gente precisa discutir isso. Essa pesquisa, ontem eu estava lendo, ela é alarmante, ela é reveladora. Tem uma coisa dentro da polícia, né, que serve para justificar tudo, que é o tirocínio. Tirocínio policial. Eu adoro essa palavra, porque quando você é um policial novo, os policiais mais velhos tentam se diferenciar de você falando que você não tem tirocínio. E o tirocínio é a sacada, é um saber constituído na prática, né? Um saber prático constituído nas abordagens, nas coisas, de saber olhar e identificar criminosos ao primeiro olhar. Com a primeira mirada, você já sabe o que aquela pessoa é. O que eu acho muito engraçado é que o tirocínio, ele nunca leva a olhar um cara de terno e gravata e falar esse branquinho andando com uma pasta de barabá e falar estelionatário. Ele nunca leva a olhar um outro branquinho sentado tomando seu milkshake na praça e falar lavador de dinheiro. Não. Ele mira o negro e fala traficante. Porte de arma, não sei o que lá. É sempre isso, né? Aí querem justificar essa prática falando, não, mas abordamos, já achamos. Eu acho que vai achar, tem hora que vai achar, tem hora que não vai achar. Com o branco é a mesma coisa. A diferença é que o negro é tão abordado que, meu amigo, vai achar coisa. Todo mundo pratica crime nesse país. Todo mundo pratica alguma coisinha. Alguma coisa você vai achar. É assim, cara. E com a lógica da droga, que a droga já é uma coisa assim que... Cara, que nem você falou, existem pesquisas médicas, psicológicas, nós temos que discutir também à luz disso. As pessoas usam drogas. Só que assim, se você vai no condomínio do Bacana e vai lá no seu tirocínio, vai entrar em casa, você também vai achar droga, vai achar droga, vai achar droga. Mas não vai, né? Não vai. Não fala que houve denúncia anônima dentro do condomínio fechado. Não fala que teve denúncia anônima na frente da casa. Outro dia aí, não saiu matéria falando de policial orientando os policiais, falando que a abordagem no bairro tem que ser diferente da do outro, né? Então é dentro disso aí. Então, acho que a gente precisa também discutir dentro da polícia. Eu falo que dentro da polícia a gente precisa discutir muita coisa. A gente precisa discutir práticas. Processos, orientações, instruções. É muito isso, sabe? O tirocínio, para mim, é a grande palavra que revela, que mostra o que é a polícia. É o tirocínio. O que é um policial? É o seu tirocínio. É o faca na caveira policial que identifica ao primeiro olhar. Esse é o bom policial, esse é o bambambam, né? Que está aí abordando sistematicamente pessoas periféricas e localizando droguinha, fragmentando para apresentar como tráfico, fazendo sua meta, postando no WhatsApp, postando no Instagram. Outra coisa que eu acho muito interessante dentro da polícia que precisa ser estudada é essa vontade que tem de mostrar, de comemorar a prisão, né? Toda vez que eu faço prisão, eu peço prisão nas minhas investigações, eu sempre falo que não há nada a se comemorar. A gente está tirando uma pessoa do convívio social, uma pessoa que praticou crime, uma pessoa que tem que ser cerceada, e não tem nada de comemoração. A gente tem que ficar muito triste disso aqui, né? O único emprego que pode comemorar quando faz
quando cumpre o que ele é pago para ser feito, é o jogador de futebol. Né? É o único que é pago para fazer aquilo, ele faz, aí ele comemora, é fusivo e grita tal. O resto, meu amigo, você está fazendo o seu trabalho, você não tem nada de ficar comemorando isso. Isso também é da lógica, né, de eliminação de inimigo. Pá, matei, tirei da rua, pô, não sei o que lá. Cara, eu sempre brinco, né? Eu falo, você não vê carteiro comemorando quando entrar no Sedex, né? Então você também não tem que ver o policial comemorando a ação, que não é uma coisa bonita. Não é que a tarefa não é bonita, não é uma situação legal, não é uma situação que, poxa, a gente tem que comemorar, não, a gente tem que fazer dentro da legalidade, cumprindo todos os requisitos, fazer de maneira muito bem feita, o nosso trabalho, né? Que é aí para isso que a gente é pago. Sem nos acharmos guerreiros, sem nos acharmos acima de ninguém, cumprir lei. Por isso que eu falo que é tão importante a gente melhorar dentro da polícia padrões, processos, orientações. A gente precisa de uma atuação mais organizada. Perfeito. Bruno, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, em razão do tempo. O Instagram limita aqui um pouco o tempo, né? Embora a gente pudesse aí conversar por muito mais tempo. A gente queria te agradecer aí imensamente por ter aceitado o convite. Espero que possamos fazer outras atividades juntos. Estamos sempre à disposição para o diálogo, para a conversa, para a reflexão. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua reflexão, parabéns pela sua pesquisa. E estamos juntos aí. Conte conosco. Eu que agradeço o convite, parabéns também pelo trabalho do coletivo. Como eu disse, eu acompanho, sou fã. Sempre que tem as lives eu costumo acompanhar, já é um prazer, uma honra estar aqui. Mandar um abraço, tem colegas meus aí de Frutal, doutor Rafael, doutor Fernando. Colega sua, doutora Daniela, que está lá em Frutal com a gente também. Um abraço para todo mundo lá de Frutal. Obrigado mesmo. E estamos aí, estamos na luta. Vamos chamar mais gente para o nosso lado, que a gente, por enquanto, é em minoria. Maravilha, Bruno. Obrigado. Lembrando a todos que o nosso vídeo está disponível a partir de amanhã. O vídeo da nossa live está disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube. Quem não conseguiu acompanhar o vídeo inteiro, confere lá. Um abraço, Bruno. Boa noite. Tudo de bom. Um abraço a todos. Um abraço.